Fala pessoas, tudo bem? Leandro Bodo aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as 10 novidades apresentadas pela Apple na WWDC 2020 que mais chamaram a minha atenção, beleza? Mas antes não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais que eu sempre posto notícias, curiosidades aqui de como que é o dia a dia da vida aqui, morando aqui no interior da Inglaterra, beleza? Antes de começar, queria falar que essa ordem que eu coloquei aqui de 1 a 10, ela está seguindo basicamente a apresentação da Apple, então não é nenhuma ordem de preferência minha, tá ok? E a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu acho que vai ser uma novidade bastante interessante, está relacionada com o iOS 14. Eu vou falar um pouquinho mais do lançamento, quando é que eles vão estar disponíveis mais no final desse vídeo, que são os widgets. A galera do Android aí pira, né? Porque isso daí já está disponível no Android desde o começo. Para quem não sabe o que é widgets, é como se fossem componentes que você pode arrastar na tela de início e você pode ter, por exemplo, temperatura ou outros aplicativos dispostos, né, exibidos de uma maneira diferente. E a ideia no iOS é que você vai conseguir ter widgets de tamanhos diferentes, você vai poder reposicionar eles na tela e os ícones eles vão se adaptando ao tamanho do widget. Claro que a Apple não deixa você, provavelmente não vai deixar você customizar muito isso, ele já vem com determinados padrões ali pré-definidos de tamanho, mas o interessante é que você vai ter essa flexibilidade de colocar, arrastar e mover. E uma característica particular do widgets que me chamou bastante atenção foi o que a Apple chamou de Smart Stack, que é basicamente um widget que ele vai ficar stacked, ele vai ficar fixado ali no topo da tela do iPhone e você pode pré-determinar alguns aplicativos que vão ficar lá, ou de repente, dependendo dos aplicativos, tem um modo dinâmico que ele vai mudando isso e exibindo aplicativos diferentes no decorrer do seu dia. Então você acorda, por exemplo, ele pode mostrar as notícias, os news, durante o dia quando você está trabalhando ele já muda para o calendário e à noite ele muda para, vamos supor, para atividades, se você vai para academia, por exemplo. O segundo na minha lista aqui é a função Picture in Picture, outra funcionalidade que já está disponível há bastante tempo para o pessoal que já tem Android. Para quem não conhece Picture in Picture, é basicamente essa habilidade de você poder ver vídeos sobre os aplicativos. Então, vamos supor, você está trabalhando numa planilha no seu iPhone e você consegue colocar um vídeo no topo, ou embaixo, ou no canto. E o legal do Picture in Picture que a Apple está propondo é que você consegue inclusive esconder ele no cantinho e o áudio do vídeo ainda assim continua reproduzindo, e se você quiser voltar a ouvir o vídeo, você dá um cliquezinho numa abazinha que tem e o vídeo ele volta a aparecer. Então essa é uma funcionalidade que me chamou bastante a atenção. E o terceiro aqui na minha lista é o App Clip. App Clip são aplicativos, como qualquer outro, mas que eles têm um tamanho reduzido, e a Apple focou bastante que a ideia desses aplicativos o foco é rapidez, o foco é o quão rápido você consegue acessar esses aplicativos. Então a ideia é, por exemplo, se você vai precisar pagar um estacionamento de um carro ou um parquímetro, ou se de repente você quer alugar uma bicicleta ou aquelas bicicletas elétricas também, dependendo do lugar que você está viajando, você não vai precisar ficar baixando e esperando o download de todos esses diferentes aplicativos. Com o App Clip, a ideia é que os desenvolvedores podem usar a aproximação mesmo, então você aproxima o seu celular de um leitor, ele vai identificar, já vai aparecer o aplicativo ali na sua tela e você vai poder baixar ele e fazer o login usando o login da Apple também e o pagamento usando o Apple Pay de maneira prática e rápida. Como eu falei, a Apple insistiu bastante que esse é um modo bem rápido aí que vai otimizar bastante o tempo do pessoal que precisa desse tipo de serviço. E o quarto item na lista aqui é o aplicativo de translation da Apple. Sim, não é o Google Translate, é um aplicativo de translation da Apple. Google que se cuide, hein? Ou não. É basicamente como se fosse o Google Translate. Ele tem algumas características interessantes, como o modo de conversação, então você vai poder falar em tempo real com alguém de outro idioma. Se, por exemplo, você estiver viajando, né, a gente pode falar em português, ele vai reproduzir o play em inglês, por exemplo, se você estiver num país de língua inglesa. E o que eu achei mais legal dessa funcionalidade é que a Apple promete que ele funciona com a Siri e funciona de modo offline. Então, de novo, para quem está viajando, né, de repente você não tem
um plano de dados do país que você está e você precisa se comunicar, essa opção offline parece ser bastante interessante. Vamos ver como vai ser na prática. E o quinto item na minha lista, agora mudando para o iPadOS, é o que eles chamaram de ligação por notificação. Que basicamente hoje em dia quem tem iPhone, eu estou com um iPad antigo aqui, sabe que quando você recebe uma ligação, se você estiver vendo um e-mail ou navegando no Safari, por exemplo, a ligação simplesmente vai pegar a tela inteira e o que você estiver fazendo vai ter que ser interrompido para você responder se você decide atender ou não aquela ligação. Com essa nova funcionalidade do iOS 14, do iPadOS 14, você simplesmente vai receber uma notificação, a ligação ela vem como se fosse uma notificação aparecendo e você pode aceitar ou recusar a ligação. Então você continua fazendo, parece um pop-upzinho, simplesmente clica e decide aceitar ou não. Achei bastante interessante também. O sexto item na minha lista é o Apple Pencil, que está relacionado com o iPad, obviamente, que é a função de Scribble. Scrabble. Acho que é Scrabble. Tem agora, hein? 2 hours later. Six months later. Que é a funcionalidade que a Apple chamou de Scribble, que é uma opção bastante interessante onde você usa a caneta escrevendo em letra de mão e o sistema operacional ele entende aquilo e converte para texto. Isso vai estar disponível em todo o sistema, então você vai poder escrever, fazer uma pesquisa no Safari, por exemplo, usando a caneta, ele vai converter, ou no bloco de notas, ou seja, durante todo o sistema. E então achei bastante interessante. E você vai poder também copiar um texto que foi escrito à mão, usando a Apple Pencil, e colar ele em forma de texto. Então achei bastante interessante também essa funcionalidade. E o sétimo item da minha lista está relacionado com os AirPods. Bom, quem tem AirPod e tem dispositivo Apple, mais de um, sabe o quão annoying, quão chato que é quando você está ouvindo no iPhone, você vai para o seu Mac, ou você sai do Mac e volta para o iPhone, ele se perde, às vezes você tem que desligar o Bluetooth para ele conseguir pegar e conectar, é bem chato. Então a Apple está lançando agora no sistema operacional novo, né, no iOS e no iPad 14, essa opção que ela chamou de troca mágica entre aparelhos. Então tomara que realmente eles tenham consertado isso, resolvido isso e melhorado isso. Então a gente vai ver isso quando o sistema for lançado. E uma outra opção que eles lançaram, que foi o que eles chamaram de som 3D, que é o som basicamente direcional. Então você tá usando os AirPods, isso daí vai estar disponível somente para os AirPods Pro, e o som ele vai circulando e fazendo todo o ambiente, mudando a direção, como se você estivesse ouvindo um sistema surround, mesmo que você esteja com apenas 2 fones no ouvido. A Apple chamou isso de som espacial. Também parece uma aplicação bastante interessante, bem ansioso de chegar, embora eu ainda não tenha o AirPods Pro, vamos ver. E a oitava novidade na minha lista aqui, agora mudando para o Apple Watch, que é o WatchOS 7, que a Apple lançou finalmente o aplicativo de dormir, o Sleep. Ele vai traquear todo o seu sono durante a noite. E o legal da Apple, quando ela implementa as coisas direito. Então tem algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, à medida que você vai chegando próximo do horário que você pré-determinou para ir para a cama, ele já vai mudando, vai apagando, começando a apagar os ponteiros do watch, né? Como se estivesse enfraquecendo, como se estivesse ficando mais cansado, como se o dia estivesse terminando. E um bônusinho que eles adicionaram também, que eu achei interessante, até por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, que é a opção de lavar as mãos, do wash hands. Então ele vai identificar por meio de inteligência artificial e do movimento dos sensores que você está lavando as suas mãos, e ele vai ficar contando o tempo, se eu não me engano são 20 segundos que você deve ficar lavando as mãos, e aí ele vai contando esse tempo até acabar. Quando acabar você vai conseguir sentir que já deu esse tempo, então você pode encerrar, lavar suas mãos, terminar de lavar suas mãos. E o nono na minha lista, agora mudando para o Mac, que é o macOS Sur, que basicamente vem com uma porrada de melhorias de design, de polimento. A Apple focou bastante nessa questão de consistência, então se você comparar a questão das transparências, por exemplo, ela agora está bem consistente com o iPadOS, o iOS e o macOS.
uma coisa que está vindo para o Mac também, que é a central de notificações, que já tem disponíveis, obviamente, nos sistemas móveis dela, está vindo para o Mac agora também. Uma coisa que é bem chata, quem tem Mac sabe, que é a mensagem, a forma como a mensagem funciona ou não funciona no Mac. Então agora tem várias melhorias, a questão de você poder colocar um pin nas conversas também está vindo para o Mac. O grupo, a questão dos efeitos agora deve funcionar no novo macOS. E a questão do Safari também acho que foi outro ponto bastante interessante. Ela até deu uma provocadinha no Google falando que o Safari é 50% mais rápido na parte de loading do que o Chrome. E a Apple falou, né, o foco deles tem sido bastante nessa questão de performance. Tem uma funcionalidade interessante que ele checa se você obviamente usa o password, as opções de salvar a senha no Safari. Ele identifica se a sua senha ela vazou na internet, nesses grandes vazamentos de dados que tem, e vai te dar uma notificação se isso aconteceu também. Tem uma questão de prioridade, a Apple é muito forte nisso, a gente já sabe, que ela chamou de Intelligent Tracker, que basicamente vai te dar muito mais informação sobre o que o site ele está traqueando, se de repente é a tua localização, ou se de repente é alguma outra informação de você, você vai ter muito mais detalhes sobre isso. E a questão do tradutor dinâmico, que já tem, acho que nas páginas do Google você já consegue ver essa opção, agora está chegando no Safari também. Bom, e por último, e não menos importante, a Apple deixou o último como se fosse a cereja do bolo ali. O Tim Cook veio no palco vazio e comentou que esse dia está sendo um dia histórico para a Apple nessa WWDC, porque eles estão finalmente abrindo mão da Intel, dos processadores Intel, para construir o que eles chamaram de Apple Silicon, que é basicamente um processador novo usando a tecnologia ARM. A Apple já tem os processadores com a tecnologia dela no iPhone, no iPad, e agora eles estão vindo pro Mac também. Vai ter todo um processo transitório, e o ponto principal que motivou a Apple, segundo ela na apresentação, é performance e poder de processamento. Obviamente que a Apple ela quer ter isso para poder proporcionar para a gente, né, consumidores, produtos muito mais poderosos, com poder de processamento muito maior, e a gente consegue ver o que você consegue fazer no iPad Pro hoje com processador Apple. Imagina isso chegando nos Macs. Então tem aí uma promessa bastante interessante. E como muda a plataforma, a tecnologia muda, obviamente, então todos os softwares, todas as aplicações, elas vão precisar ter né, um certo trabalho para conseguir se adequar. E o interessante é que ela comentou que toda a apresentação da Keynote, da WWDC, já foi feita em Macs utilizando esse processador ARM com tecnologia nova, o que mostra que todos os aplicativos da Apple já estão convertidos já estão adaptados para esse uso, né, com esse processador. E ela comentou que os parceiros dela com Microsoft e Adobe também já estão trabalhando, e quando os Macs forem lançados com essa tecnologia, todos esses aplicativos como Word, Excel, por exemplo, já vão estar rodando 100%, eles até mostraram lá algumas demonstrações, e realmente é bastante surpreendente. Bom, e quando que tudo isso chega, né, para nós, pessoas normais, né, meros mortais? Para desenvolvedor, a versão beta já está por aí. Se você dar uma pesquisada aqui no YouTube, você já vai ver, tem várias pessoas que já estão usando, testando beta. Eu não tô, porque só tenho um iPhone e um iPad, então não dá para usar beta, porque beta sempre vai ter um probleminha de travar e tudo mais. Mas a versão final dos sistemas operacionais deve estar disponível no outono, lá dos Estados Unidos, que é lá para setembro no Brasil aí. E o Mac, eles falaram que realmente até o final do ano vai estar disponível também, com esses aplicativos, todos os aplicativos da Apple e os dos parceiros também. E os desenvolvedores vão ter aí bastante tempo para isso. A Apple está lançando várias opções para ajudar com virtualização. Tem o Rosetta, que criou a versão 2 também para ajudar eles nessa transição, para ser uma transição mais sutil, né, mais tranquila, para não ter tanto problema. Bom, e essas foram as 10 novidades que mais chamaram a minha atenção na WWDC desse ano. E aí, vocês concordam comigo? Discordam? Tem alguma coisa que faltou aqui? O que vocês acharam? Deixe no comentário aqui, se de repente eu esqueci alguma coisa. A opinião de vocês realmente sempre é importante pra gente. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre postando coisas daqui, né, morando na Inglaterra. Então ficam sempre atenados para isso lá.
E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!